Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 3 de setembro de 2025. Após morte trágica, espírito de Abel retorna e aparece para Rosa em Dona de Mim, parte 3. Abel, Tony Ramos, será vítima de um gravíssimo acidente de carro em Dona de Mim e morrerá na novela. Antes de partir totalmente, no entanto, ele ainda se despedirá da mãe. O empresário aparecerá em um sonho de Rosa, Sueli Franco, e os dois terão uma conversa muito emocionante. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta sexta, primeiro, na novela das 7 da Globo, o personagem de Tony Ramos cairá no pior dos golpes de Jaques, Marcelo Novaes. Para se vingar do irmão e impedir que ele denuncie a polícia, o vilão sabotará o carro de Abel, cortará os freios. Quando estiver na estrada, o empresário perceberá o problema e até conseguirá fazer o veículo parar, ao jogá-lo contra um guarda-corpo. No entanto, um ônibus em alta velocidade aparecerá, se chocará contra o automóvel e o arremessará de uma ponte. O carro cairá no mar, e Abel ficará 2 capítulos desaparecido, até que a polícia encontre o corpo. Neste período, Rosa dormirá, e o filho aparecerá para ela num sonho. Mãe, me perdoe por não ter conseguido ser tudo o que você e o papai tinham imaginado para mim, pedirá ele. Meu amor, você é muito mais do que eu e o Joseph imaginamos. Você sabe que, quando um filho chega, nós só queremos que ele tenha saúde para poder crescer, aprender e ter uma vida digna. Eu sei que todo pai e mãe fala que vai amar o filho de qualquer jeito, mas como não amar um filho como você? Você foi tão além de tudo o que nós sonhamos, afirmará a idosa. Aprendi muito com você, minha mãe. Não sei se consegui transmitir todo esse conhecimento para os meus filhos, mas eu tentei, Abel falará. E pode continuar tentando. Sempre existe uma oportunidade, afirmará a Rosa. Sim, mas não para mim. Não como antes. Por isso, minha Bubali Mami, sou eu que te agradeço, por tudo e por todos os dias que vivemos juntos, dirá ele, ainda sem avisar o que terá acontecido. Rosa o abraçará e acrescentará, sabe, filho, é por isso que você é o meu porto seguro, e é você que vai ser responsável por mim. Já deixei tudo certo com a Rebeca Silvia Pfeiffer. Mãe. Rebeca também foi embora, Abel contará. A idosa perguntará para onde, mas o filho não responderá. Durma bem, mamãe. Que a senhora durma o sono da paz e acorde amanhã para mais um dia, o empresário dirá e conduzirá a mãe até a cama. No seu livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis afirma que, os primeiros cristãos comunicavam-se com os espíritos dos mortos e deles recebiam ensinamentos. Nenhuma dúvida é possível sobre esse ponto, porque são abundantes os testemunhos. Resultam dos próprios textos dos livros canônicos, textos que conseguiram escapar às vicissitudes dos tempos e cuja autenticidade é indubitável. Notas V, ver nota complementar número 6. O cristianismo repousa inteiramente em fatos de aparição e manifestação dos mortos e fornece inúmeras provas da existência do mundo invisível e das almas que o povoam. Essas provas são igualmente abundantes no Antigo e Novo Testamento. Num como noutro, encontram-se aparições de anjos, notas fi, em hebraico, o verdadeiro sentido da palavra anjo, melash, é mensageiro, dos espíritos dos justos, avisos e revelações feitos pelas almas dos mortos, o dom de profecias, nota x, o dom de profecia não consistia simplesmente em predizer o futuro, mas, de um modo mais extenso, em falar e transmitir ensino sob a influência dos espíritos. E o dom de curar, nota XX, ver, quanto ao conjunto desses fenômenos, a nota complementar N7, sobre os fatos espíritas na Bíblia. Em o Novo Testamento são referidas as aparições do próprio Jesus, depois do seu suplício e sepultura.
A existência do Cristo havia sido uma constante comunhão com o mundo invisível. O filho de Maria era dotado de faculdades que lhe permitiam conversar com os espíritos. Estes, muitas vezes, tornavam-se visíveis ao seu lado. Seus discípulos o viram, assombrados, conversaram um dia no Tabor com Elias e Moisés. Nota-se, Jesus tinha escolhido discípulos, não entre homens instruídos, mas entre sensitivos e videntes, dotados de faculdades mediúnicas. Nos momentos críticos, quando uma questão o embaraça, como no caso da mulher adúltera, ele evoca as almas superiores e com o dedo traça na areia a resposta a dar, do mesmo modo que em nossos dias o médium, movido por força estranha, traça caracteres na ardósia. Esses fatos são conhecidos, relatados, mas outros muitos, relacionados com essa permuta assídua com o invisível, permaneceram ignorados dos homens, mesmo daqueles que o cercavam. As relações do Cristo com o mundo dos espíritos se afirmam pelo constante amparo que do além recebia o divino mensageiro. Por vezes, apesar da sua coragem, da abnegação que inspira todos os seus atos, perturbado pela grandeza da tarefa, ele eleva a alma a Deus, ora, implora novas forças e é atendido. Grandioso sopro lhe bafeja a mente. Sob um impulso irresistível, ele reproduz os pensamentos sugeridos, sente-se reconfortado, socorrido. Nas horas solitárias, seus olhos distinguem letras de fogo que exprimem as vontades do céu. Nota-se, estes pormenores, que talvez surpreendam o leitor, não são um produto de nossa imaginação. Foram-nos comunicados por alto espírito, cuja vida esteve envolvida com a do Cristo. O mesmo se dá em muitas passagens deste livro, soam vozes aos seus ouvidos, trazendo-lhe resposta às suas ardentes preces. É a transmissão direta dos ensinos que deve divulgar, são preceitos regeneradores para cuja propagação baixar a terra. As vibrações do supremo pensamento que anima o universo lhe são perceptíveis e lhe incutem esses eternos princípios que espalhará e que jamais se hão de apagar da memória dos homens. Ele percebe celestes melodias e seus lábios repetem as palavras escutadas, sublimes revelações, mistério ainda para muitos seres humanos, mas para ele confirmação absoluta dessa constante proteção e das intuições que lhe provém dos mundos superiores. E quando essa grande vida terminou, quando se consumou o sacrifício, depois que Jesus foi pregado à cruz e baixou ao túmulo, seu espírito continuou a firmar-se por novas manifestações. Essa alma poderosa, que em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Vem dizer-lhes que a morte nada é. Com a sua presença lhes restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. As aparições do Cristo são conhecidas e tiveram numerosos testemunhos. Apresentam flagrantes analogias com as que em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a forma etérea, sem consistência, com que aparece a Maria Madalena e que não suportaria o mínimo contato, até a completa materialização, tal como a pôde verificar Tomé, que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de setembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.